Turma! Oi, turma! Tudo bem? Eu sou o professor Souto, estamos na aula 53. Vou falar de matrizes e determinantes. Matriz, simplesmente, é uma tabela. E nessa tabela, que representaremos assim, nesta tabela, nós temos a representação, a apresentação dos elementos em linha e colunas. Então, na vertical é a coluna, na horizontal são as linhas. O fechamento da matriz é desse jeito aqui. E nós temos, então, os elementos representativos aqui. Por exemplo, então, se eu tiver um elemento da matriz A, que é simplesmente o que eu falo para vocês, é uma tabela organizada em linhas e colunas. Se nós tivermos aí o elemento, se eu coloco aqui o A e represento assim 1, 1, a leitura que eu faço é que ele pertence à primeira linha e à primeira coluna. Então aqui é a... Deixa eu apagar isso aqui. É A e J, que é a representação. A primeira informação deste índice é a linha e a segunda informação é a coluna, sempre nessa ordem. Tanto que essa matriz, ela é uma matriz também IJ, quer dizer, linhas e colunas. Então eu informo o elemento e a quantidade de linhas e colunas. Então, por exemplo, se nós tivermos uma matriz dessa forma aqui, eu represento o primeiro elemento, ou melhor, um dos elementos, como da primeira linha e primeira coluna. Este elemento, ele está na primeira linha, segunda coluna. Então, repare. Olha aqui, tá vendo? Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Então, o elemento A13. Para o vestibular, nós temos, no máximo, até 4, 4 de maneira geral, tá? Então, não precisa se preocupar muito, mas vai depender do vestibular que você vai fazer. Mas, de maneira geral, 3 linhas e 3 colunas, 4 linhas e 4 colunas, 2 linhas e 2 colunas, tá? Aqui, nós temos, então, o elemento da segunda linha, primeira coluna, o elemento da segunda linha, segunda coluna, um elemento da segunda linha, terceira coluna, certo? Aqui, o elemento da terceira linha, linha é o horizontal, né? Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Então, o A33. Tá? E assim, por exemplo, numa prateleira, eu posso pensar numa matriz e organizo os produtos dessa forma. Tá? Bom, aqui do lado direito, eu vou representar como sendo uma matriz 3×3. Significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Certo? E sempre nessa ordem, linhas e colunas. Matrizes. Olha, turma, tem coisa que é simples e a gente precisa falar, né? No caso aqui, matriz nula, a matriz nula, ela tem todos os elementos igual a 0, né? Então eu posso ter aqui 2 linhas e 3 colunas. Essa é a matriz nula. Uma coisa óbvia, mas a gente precisa falar, né? Não tem jeito. Tá? O que a gente chama de matriz identidade? Então, essa daqui, a matriz nula. A matriz identidade, né? Vamos escrever aqui. Matriz identidade
é representado pela letra I, é que é assim. Se nós tivermos aqui, e ela é quadrada, né? Sempre a matriz identidade, ela é uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então, uma matriz 2 por 2. Então, uma identidade 2, que é uma matriz 2 por 2, nós teríamos isso daqui, ó. Essa matriz ficaria dessa forma. Esta linha aqui é uma linha chamada diagonal. Então, esta daqui é uma diagonal e chamada diagonal principal. Isso vale para a matriz quadrada mais uma vez, tá? Principal. Esta diagonal aqui é chamada diagonal secundária. Diagonal secundária. Beleza. Saiba que as matrizes identidades, todas as diagonais principais, você preenche com 1. E o que sobrar, você preenche com 0. Então, se a matriz identidade, né, ela for 3 por 3, mais uma vez, a matriz tem que ser quadrada. Então, eu vou representar assim. Ó. Aqui é uma matriz quadrada 3 por 3. Como ela é identidade, você vai fazer isso aqui, ó. A diagonal principal você preenche com 1 e os outros elementos são nulos, tá? Ó, essa é a identidade 3 por 3. Uma identidade 4 por 4 ficaria simples, né? Na identidade 4 por 4 basta a gente fazer isso aqui, né? Ó, essa identidade 4 por 4 aí você vai preencher dessa forma. E aquela pergunta de sempre, para que serve isso? Você vai entender quando tivermos aí sistemas lineares. Aí você vai entender para que serve isso. Para você ter uma ideia superficial, é como se eu transformasse isso num cálculo de sistemas, com muitas variáveis, no caso aqui 4 variáveis, x, y, z e t, e esse resultado desse 1, tá? Essa é a ideia da identidade, tá bom? Então, só repetindo, diagonal principal, diagonal secundária e a matriz identidade é uma matriz quadrada. E a matriz nula, no caso, pode ser de qualquer, né? Ela pode ser quadrada, seja lá o que for. Ou, então, aquela coisa aqui como é linha e coluna, né? A matriz quadrada não é seja lá o que for, né? Consertando o que eu falei. A linha e coluna, se ela for quadrada, o número de linhas é igual à coluna. Só para melhorar isso aí, essa matriz é chamada matriz retangular, tá? Que é fácil para entender isso também, né? Matriz retangular. Muito bem. Continuando. Turma, então, vamos pensar o que é uma matriz oposta. Então, eu tenho aqui uma matriz 2, 3, 5, 7, 8 e 9. Tá? A matriz oposta ela é, ou será, menos 2, menos 3, menos 5, menos 7, menos 8, menos 9, tá? Essa é a matriz oposta. Tudo bem? Então, se eu chamo aqui de matriz A matriz oposta eu vou colocar como menos A. Isso é óbvio e simples, mas é aquilo que a gente fala, né? Tem que ser falado pelo menos uma vez na vida, senão cai alguma coisa assim e a pessoa fica meio atrapalhada na hora da questão. Muito bem. Agora a matriz, então essa daqui, repetindo, é a matriz oposta e agora a matriz transposta. A transposta. Transposta.
Se a matriz ela é A, que nem igualzinho essa daqui que eu estou fazendo, a transposta eu represento assim, com um Tzinho em cima, tá? Qual que é o segredo da matriz transposta? Veja bem, eu vou pegar, por exemplo, aqui, este elemento, que ele pertence à primeira coluna, primeira linha, terceira coluna, né? Corrigindo, ó. A primeira linha, terceira coluna. Tudo bem? Aí, a matriz transposta, eu vou colocar o elemento da matriz transposta, ele será o elemento da matriz transposta, eu posso mudar para B, né? E ele vai ficar 3, 1. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o elemento vai mudar de linha. Então, o que era linha vai virar coluna e o que era coluna vai virar linha. Simplesmente, o que eu faço? De uma maneira prática, tá? A matriz transposta, como é que eu vou preencher isso aqui? Então, veja. Você vai memorizar desse jeito, porque se ficar fazendo um por um, você vai achar uma coisa simples que vai dar muito trabalho, isso daí irrita, né? Então, algo que é simples e dá trabalho, você fala, puxa vida, mas vou ter tanto trabalho assim? Não precisa, ó. Você vai pegar esta primeira linha, tá vendo? Da esquerda para a direita, olha aqui a flechinha, ó. Da esquerda para a direita, você vai lendo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Isso é um padrão geral, sempre você vai fazer isso, tá? A leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Isso vale para todos. Esse assunto aqui, você sempre vai fazer isso. Então eu pego 2, 3, 5 e agora eu monto de cima para baixo. Então o que era a linha vai virar coluna. Não preciso ficar pensando nisso. Ah, o A13, agora ele é o B31. Vou chamar de B31. A gente muda a letra, porque aqui ele vai ficar aqui, né? Então a gente também muda a letra para lembrar que muda a linha e coluna, muda a letra também. Então aqui, você imagina se eu fosse fazer um por um? O trabalho que não ia dar e a confusão mental que ia dar. Então você pega o 2, 3, 5 e simplesmente copia aqui, ó. 2, 3, 5. Então da esquerda para a direita, ele virou de cima para baixo, ó. Tá? Aqui, da esquerda para a direita, eu vou escrever de cima para baixo. Então vai ficar 7, 8 e 9. Repare aqui, ó. O que era esse elemento 9, este elemento aqui, ele é o A2, 3. Ele pertence à segunda linha e terceira coluna, né? Esse 9 aqui, vamos ver, ele pertence à terceira linha, ó, terceira linha, segunda coluna, tá? Olha lá, o que era A23 virou A32, tá? Esse número 5 é a mesma coisa. Vamos fazer aqui com o 8, ó. Pega aí o 8. O 8, ó. Eu vou escrever aqui. O 8, ele é o B. Aqui, ó, segunda linha, segunda coluna, não é? Segunda linha, segunda coluna. Aqui não tem graça, porque aqui vai ser a mesma coisa, ó. Segunda linha, segunda coluna. Então não mudou nada, né? Aqui é o A22. Você muda de posição, mas é o mesmo número, então você não viu. Aí o 7, por exemplo. Vamos pegar aqui o 7, ó. O 7, ele pertence à segunda linha, primeira coluna. Esse 7 aqui é primeira linha, ó, B, né? Vamos pôr B. Primeira linha, segunda coluna, né? Então, ó lá. Segunda linha, primeira linha, segunda coluna, tá? E aí, aquela coisa de sempre. Para que serve isso? Bom, turma, a transposta é um sistema organizacional, né? Então você mudou de posição um elemento. Sei lá, uma indústria produz 9 milhões de peças por dia, 9 milhões de parafusos por dia. Aí vai mudar a fábrica, muda de posição. Então, essa seria uma ideia. O exercício de aplicação, tudo que ele estava em linha, vai ter que ser colocado em coluna. Vamos supor, os objetos que estão em linha, eles aguentam a compressão, tá? De maneira geral. Então, se você for colocar numa prateleira, eles falam, para a gente ganhar espaço,
No caso, esses elementos podem ser colocados dessa forma aqui, porque eles aguentam a compressão, então eles não vão sofrer um estrago, o material não vai estragar. Então aí eu mudei, mas repetindo, é simplesmente um sistema organizacional. Essa coisa foi reorganizada dessa forma. E nesse caso particular, deu-se o nome de transposta, mudando a linha e a coluna, tá bom?